Saudações buscadores, aqui é o Thiago Sanz e esse é mais um Estudando, o vlog onde a gente analisa juntos os episódios do PCE que vão ao ar no YouTube. E hoje nós vamos falar do episódio 21, Transição Planetária segundo os Arcturianos, parte 3. Bom, é obviamente uma continuação direta da parte 2, tá certo? O episódio 10, que eu vou deixar aqui no card para quem ainda não assistiu. O que acontece nesse episódio 10? Os arcturianos trazem uma introdução sobre dois temas futuros. O primeiro é sobre essa segunda onda, que só poderia ser chamada como agravamento de doenças psicossomáticas, é a mesma coisa. E a outra parte é referente ao sistema financeiro. Inicialmente não seriam eles que trariam as informações, mas no fim das contas foram eles, tá? Que trouxeram. Então isso vai ao ar em breve, tá? Então esse vídeo ele aprofunda a ideia da segunda onda. E então vamos tocar em alguns temas sensíveis, tá? Agora, primeiro é que as pessoas escutam a mensagem e questionam, mas isso não é arcturiano. Porque, né, tá falando de um jeito meio eu tô sentindo medo quando eu tô ouvindo isso, né? Muitos de vocês talvez se depararam com essa questão. Então vamos conversar um pouquinho sobre isso antes. Toda mensagem que vem, ela, no PC principalmente, né, fica mais evidente, tá? Não é que toda mensagem é assim também, tá bom? Só que no PC fica evidente, é importante que fique evidente. A mensagem vem, ponto de vista vem, e o médium traduz esse ponto de vista e, então, joga, né, para nós aqui. E o que acontece com esse processo? O PC, eu explico no PC Responde, vou deixar aqui no card, onde eu falo mais um pouco sobre o porquê que este processo nosso não é em primeira pessoa, como a maioria das canalizações que temos por aí. Eu vou resumir um pouquinho. Isso é basicamente porque a nossa presença é muito importante em muitos processos. Então, nós não precisamos tirar o nosso ego da questão, deixar de participar daquilo, trazer em algo mais automático, mais robotizado, menos, enfim, humano. Não há essa necessidade. Os espaciais, pelo contrário, eles ficam muito felizes quando têm a oportunidade de conversar conosco desta maneira, assim, como se fosse realmente um bate-papo. E isso é o que eles chamam de empoderamento da raça humana. É a raça humana compreendendo a sua importância no processo e não apenas abdicando de existir ali naquele momento, de seu ego, para trazer uma informação. Né? Eles preferem que seja feito de outra maneira. Né? Pelo menos assim tem sido falado conosco. E o que acontece? Né? Se a mensagem causou medo em algum momento, isso está muito relacionado à forma como cada uma das pessoas que sentiram medo se relacionam com as mensagens, com as informações contidas no vídeo, tá certo? Nesse episódio. Então, poxa, tem alguma coisa negativa ali? Ué, tem. E tem uma coisa positiva? Tem. E onde é que está o que é negativo? Bom, está na forma como as pessoas entendem a mensagem, pelo ponto de vista negativo. E o positivo? Está no ponto de vista positivo. Todas as mensagens que existem, todas as coisas têm mais de um lado, tá bom? Então a gente precisa entender ambos os lados. E aí a gente começa então a expandir a nossa consciência. Essa mensagem ela tem esse teor esse potencial de causar medo? Tem. Mas por quê? Porque as pessoas temem a doença, temem ficar doentes, temem sofrer, elas têm medo. Então, como elas têm medo disso tudo, elas criam uma aversão, então elas já associam isso com algo negativo, porque aquilo não é bom para ela, não foi bom para ela. Quando aconteceu, não foi legal. Só que a gente esquece que as doenças são excelentes professores. As doenças nos ensinam. Então, quando alguém fala para você que o mundo vai ficar doente, ela está falando que o mundo está tendo a oportunidade, de aqueles que não prestaram atenção na aula, estão tendo a oportunidade, né, de modificar-se por outros olhos,
De repente não tanto de uma forma amorosa, mas uma forma mais através da dor, mas estão tendo a oportunidade de mudar. Então isso é bom? Né? Ah, mas o povo vai ficar doente? Vai, mas o que é a doença? Não entenda a doença como algo negativo, a doença é o primeiro passo da cura. Sem a doença, a gente não se cura, a gente não se modifica, tá bom? Então, esse é o primeiro passo. E as mensagens do PCE são diferentes, porque nós assim seguimos, é assim que nós fazemos, porque é um trabalho de pesquisa acima de tudo, e os médiums precisam estar presentes e não apenas canalizando. Isso não modifica em nada o conteúdo da mensagem, tá certo? Apenas possibilita que a gente veja outras coisas, que a gente tome parte como humanos dentro deste processo interestelar, vamos chamar assim, tá bom? Agora vamos falar um pouquinho dos raios FON6. Eu já dei uma introduzida aqui a respeito do medo, né? Que tem a ver. Os raios FON6 são ondas de rádio, tá? Que estão sendo enviadas para o planeta Terra. E qual que é o objetivo? Isso será falado no vídeo de sábado dessa semana, tá? Que vai pro ar. Para quem está vendo isso depois, é o episódio 22, tá? Vai pro ar, vai estar aqui também na descrição. O que acontece? São ondas de rádio que são enviadas para, não é bem acelerar, mas para promover o ascensionamento planetário. Então, assim, a Terra ela tem um ciclo, ela tem um movimento cíclico, ela está cumprindo este ciclo, então são enviados ondas, são enviados, vamos chamar assim, de mensagens que facilitam com que a Terra tenha os seus processos, tá certo? Cíclicos. Essas mensagens, alguns chamam de portais, outros chamam de linhas-lei, outros chamam de ondas de rádio, ondas infravermelhas, enfim, outros chamam de agroglifos, enfim, são muitas as maneiras disso chegar na Terra. E a Terra ela capta essas informações porque ela está neste processo, então ela se afiniza com isso e isso a modifica. A modifica como, Tiago? A modifica a nível corporal, a nível físico. A Terra ela vai ficando mais sutil porque este é o planejamento dela. Então, essas ondas de rádio estão relacionadas com as mudanças da transição planetária. Estão ajudando a promover essa transição. Quem é que está cuidando disso? Bom, diretamente são os confederados, tá? Quem não é nem só os confederados, é o pessoal que está à frente do projeto Terra, que, por coincidência, são confederados, no caso nosso aqui, né? Mas como é que fica essa questão? Eles estão cuidando das ondas, né? E as pessoas, né? E o que acontece? A onda chega aqui, a Terra tem esse salto, né? E a consequência da onda é as pessoas ficarem doentes. Pô, Thiago, todo mundo vai ficar doente? Não, senhor. Vai ficar doente quem está desconectado, quem está com dificuldade de se conectar. Então, como que acontece esse processo? A Terra, ela não está mudando de vibração? Se você não a acompanha, você fatalmente vai desenvolver distúrbios. Tá certo? Porque você não está acompanhando a vibração do planeta. Então, você terá cada vez mais dificuldades. Se você não sair do materialismo, se você mantiver velhos hábitos, enfim, são coisas que a gente pode dizer. Mas por que, Tiago? A dualidade não diz que a gente pode fazer isso? Sim, mas é que o planejamento da Terra ele é mais positivo, vamos chamar assim, tá? Então, existem algumas coisas que devem deixar de fazer parte deste plano. Não é que a gente tem que mudar muito, não. A gente vai embora se precisar, né? E aí vai embora não quer dizer morrer apenas, mas simplesmente você vai continuar em outro lugar. E então como que funciona o lance da onda de rádio, da FON6? As pessoas que não estiverem acompanhando o procedimento, elas vão automaticamente ficar com a mente adoecida. E o que é uma mente adoecida? A mente adoecida sempre, toda doença psicossomática, significa desconexão
desconexão talvez não seja uma palavra, porque ninguém está desconectado, mas é como se nós não estivéssemos vibrando exatamente como nós precisaríamos. Então, o que acontece? A nossa mônada, nós mesmos, nossos próprios mentores e guias e tal, acabam confluindo esses fatores para que a gente tenha os nossos aprendizados, tá certo? E o que acontece quando a gente precisa fazer algo, não está fazendo, não está trabalhando? Nós somatizamos as doenças. O que é somatizar? É trazer do seu corpo etérico o seu problema para o corpo físico. Então, quando chega nesse nível, né, é porque você está já muito tempo fazendo alguma coisa que, ou deixando de fazer alguma coisa que não, que está desconecto com o que você precisava estar desenvolvendo, tá? Isso tem muitas interpretações em nossas vidas. Não há uma receita de bolo para explicar para vocês o que causa isso nas pessoas. Mas muitas vezes elas não estão vivendo a vida delas. Lembra do vídeo dos Cédrios? Vou deixar aqui no card. O vídeo dos Cédrios fala sobre a ansiedade, a depressão, que também são doenças psicossomáticas. Quando você não vive a sua vida, você vive a que o outro espera que você tenha, né? Você vive a expectativa de seus pais, né? Então você faz aquilo, você não quer fazer, mas você faz por uma expectativa, ou do seu marido, né? Você faz, né, para manter as aparências e sociedade, aquela coisa. Tudo isso vai gerar um problema depressivo com o tempo, tá certo? E esses quadros de doenças, porque você não está fazendo aquilo que você quer fazer, isso já vai fazer você não estar vivendo direito a sua experiência. Então, vai somatizar uma depressão. É um exemplo, tá? Então, cada caso é um caso. Então, não é que todo mundo vai ficar doente, só que nós vamos experimentar este fenômeno, onde muitas pessoas começam a ficar doentes. Vocês se lembram no episódio 20, o último episódio? Último não, foi 19, da Bari, da Confederação, que veio falar sobre os contatos, né? Naquele episódio, ela fala que as nossas rotinas vão ficar muito difíceis. É isso. Vão exigir demais de nós. E muitas vezes a rotina de trabalho não é o que nós estávamos esperando para nós mesmos. Olha que louco. E aí você começa a ficar estressado, você começa a querer sair do trabalho, você começa a ficar doente, você começa a ter um monte de pepino para trabalhar, você simplesmente não consegue mais trabalhar. Tem a ver com tudo isso, gente. Entendeu? Você não consegue mais, não é aquilo que você tinha que estar fazendo. E aí você deixa de fazer aquilo com vontade. Isso aqui já não faz mais sentido para você. E aí você começa a ficar doente. Até você falar, putz, não dá mais para trabalhar mesmo, não tenho mais condição. E aí você acaba saindo. E aí você começa a melhorar, porque o problema era esse. Entendem? Então, precisamos dar mais atenção aos nossos próprios corpos, ao que nós mesmos desejamos, nós pensamos, aquilo que nós planejamos. Precisamos nos ouvir. Esse é o recado real do FON6. Prestem atenção. Fiquem um tempo conversando com vocês mesmos ao longo do dia para conseguir assimilar as coisas. Agora vocês estão entendendo? É complexo o processo, mas é um processo onde nós vamos mudar valores. A sociedade vai mudar de valores e aí tem gente que vai ficar doente por causa disso. É simples assim. Ah, Thiago, mas eu tive depressão desde sempre. Oh, mas e o pessoal que nasce com doença mental, então? Né? Como é que funciona isso? Muitos de nós, nós viemos para cá já para resolver alguns problemas que foram gerados, tá? E esses problemas que nós estamos solucionando aqui não foram gerados de repente nessa vida. Não foi de repente gerado por um fractal nosso, ou uma outra passagem nossa, e nós precisamos agora purgar, resolver, solucionar isso, tá certo? Então, nós passamos por esse processo já por vir para cá em desconexão, em desalinhamento, vamos chamar assim. E a Terra é um excelente lugar para se alinhar. Por quê, Thiago? Porque aqui é muito estável. Aqui é físico. Eu ponho a mão nas coisas aqui, elas não vão se desfazer.
É físico, eu tateio, eu sei que ela não vai destruir. Para eu destruir um negócio desse aqui, é difícil, uma cadeira dessa, é difícil, tá certo? Então, é muito estável, tudo é estável, tudo é parado, tudo é muito estático. E isso facilita o aprendizado nosso, tá certo? Isso facilita com que nós mesmos paremos, entendemos a nossa própria mente, mudemos o nosso modo de pensar, e então modificamos padrões que estavam em desarmonia. E aí mandam a gente para cá, para se alinhar. Vocês lembram da passagem do Cavaleiro Estrela Guia, do Guardião da Meia-Noite? O Guardião da Meia-Noite fala sobre o Cavaleiro da Estrela Guia ter sido atacado no astral. Esse cavaleiro foi descoberto durante uma atividade em um local hostil. Ele foi descoberto e por uma consequência kármica existente ali entre o captor dele, né, o carinha que capturou ele e ele foi capturado, preso e até ele ser resgatado, ele ficou em um estado mental, porque existe o corpo mental, tá bom? Lá, mesmo sem você estar encarnado. E aí ele entrou num estado mental muito catatônico, vamos dizer assim. Então, foi necessário para que ele se reorganizasse encarná-lo aqui, porque aqui é o melhor lugar para você fazer modificações mentais neste nível. Então, muitas pessoas encarnam aqui para se organizar, mas lembrem-se que muitos autistas e pessoas com doenças mentais, com distúrbios, né, estão vindo aqui e estão desta maneira por estar conectado demais com o lado de lá. Então, existem casos e casos. Tem pessoas que vêm aqui para organizar a mente, tem pessoas que vêm para fazer uso da lentidão deste plano, né, para se organizar, para se refazer, e tem gente que vem aqui e está num estado muito semelhante a estes que tem, por exemplo, uma síndrome de Down, mas as pessoas que vêm aqui, você não consegue dizer que eles vieram só para purgar, porque eles estão nessa condição porque eles estão passando mais tempo do lado de lá. Autistas são assim. Então cada caso é um caso. Eles estão aqui fisicamente, mas você não consegue conversar, interagir, porque eles estão vivendo lá. Estão vivendo lá, no astral. Né? E nós vamos entender isso mais para frente, conforme nós evoluímos enquanto raça humana, né? E nós vamos aprender com estes processos. Tá certo? Então, cada caso é um caso. Mas como eu estou falando aqui de uma explicação a respeito de quem sofre de alguma síndrome do pânico, alguma coisa desde sempre, 30, 20 anos, então, é isso. São coisas que nós geramos ou nessa vida ou em outras e que nós estamos precisando reorganizar, harmonizar. E nós programamos isso, tá bom? Então, é isso. E quem vai gravar? Vai gravar. Opa, e como é que eu faço? Então, o vídeo mostra como fazer, né? Ele pede para você ficar lá um tempo, dedicar um tempo para si, tomar cuidado com as ideias fixas, aquela coisa de você acordar e aí você vai falar de política. E aí, estou falando um exemplo bem atual, tá? Você fala de política de manhã, você fala de política depois do almoço, você fala de política a tarde toda, você fala de política no começo da noite e você vai dormir vendo vídeo falando de política. Esse pensamento nocivo, ele traz sequelas nesse quesito mental. Porque ele faz a nossa vibração ficar distante da que o padrão novo da Terra está chegando. E aí nós vamos ficando doentes. Simples assim. Então é importante que a gente faça uma leitura daquilo que está ocorrendo com a Terra, para que a gente entenda aquilo que o nosso corpo deseja. Por isso tem que parar antes, eu estou muito pensando em dinheiro, problema financeiro. Pensa, precisa meditar? Lembrem-se, meditação é uma das maneiras. Você pode simplesmente falar consigo mesmo, de repente em voz alta, se você preferir, ficar em silêncio. Não precisa meditar, fique em silêncio. E comece a pensar no porquê.
que você está passando por isso. Comece a conversar consigo mesmo, comece a reorganizar suas ideias. E 15 minutinhos fazendo isso faz uma diferença imensa na sua vida. Tá? Se você fizer isso todo dia, faz uma diferença imensa. Tire um tempo para você. Não foque naquilo que te causa medo, naquilo que te dá problema. Faça outras coisas. Né? Se você não quiser ver TV, vai assistir um filme, tá bom? Então, faça outras coisas. Quando você sentir que você está propenso a entrar numa vibração que vai te fazer mal, assiste alguma coisa, vá se entreter, né? Comece a entender o seu corpo antes de você passar pelo problema, tá bom? E existem outras dicas lá no vídeo, assistam o vídeo para vocês entenderem todos os passos, mas basicamente esses são pontos que eu gostaria de ter comentado aqui com vocês, tá? O vídeo da semana que vem vai abordar um pouquinho mais a parte do FON6 e vai explicar coisas que nós utilizamos já nos slides deste episódio, tá? Por isso que algumas coisas que não foram faladas estão ali, porque já foram passadas em outras sessões. E nós aproveitamos. E o que mais, né? O que mais que é importante falar? Bom, é importante dizer algumas coisas aqui com relação à dualidade. Sempre a dualidade, né? Os arcturianos estão passando uma coisa ruim, muito negativa, que nem eu falei, né? Isso está nos nossos olhos, tá certo? Isso não está nos olhos deles. Nos olhos deles está tudo perfeito, está tudo funcionando como deveria. Não previmos isso, tá? Eles não previram uma coisa, eles têm uma margem do que eles não conseguem prever, foi pior do que eles estavam prevendo, ok, mas eles vêm falar disso, quer dizer, se é um arcturiano que está trazendo essa mensagem, então não é um arcturiano, porque está falando de coisas ruins. Coisas ruins, gente. O planeta ascensionar não é ruim, mas vai fazer um monte de gente ficar doente. Por que estão mandando raio? Se vai fazer um monte de gente ficar doente, por que não respeitam o livre-arbítrio dos humanos? Gente, a transição planetária é cíclica e ela precisa acontecer. Então, quando ela for chegar no momento lá, nós temos que estar prontos. E não interessa muito como nós estejamos, nós vamos ter que encarar a situação. Nós temos um limite para ascensionar, vamos dizer assim, porque a Terra vai ascensionar também. Tá bom? Então, a transição depende de como nós estaremos quando chegar a hora. Entenderam? Então, não é que nós que vivemos aqui plenamente, puramente, somente para isso. Eles é que esperem a gente. Não é assim. Tá certo? A Terra, ela tem seu planejamento e a gente só faz parte dele. Então, a transição pode ser muito legal ou muito ruim, depende de onde você vai estar no momento, na mente de você, tá bom? Então, vocês têm que ter essa noção. A Terra, ela vai fazer o projeto dela e a transição ela não funciona só te esperando, tá certo? E qual que é o segredo da dualidade? O segredo de você ter uma doença e aprender pela dor. O segredo é que a dualidade é o que causa o movimento. Se a gente não tivesse nada disso, nós estaríamos estacionados na evolução. Entendem? Então precisa ter um movimento que é a dualidade, né? É a dor, é o amor, entende? Então, para que você, enquanto existência, progrida, saia do lugar. Então a doença ela é muito bem-vinda, sim. Ela é muito importante, porque ela aponta o que temos que mudar. Ela aponta aquilo que não está funcionando. Temos que ouvir apenas os nossos corpos. Então não fiquem pensando que é o fim do mundo, puxa, que negativo. Não, não é isso, é positivo, mas a gente está acostumado a ver as coisas muito pelo lado negativo. E olha só, hein? Aquele que julga que essa mensagem não pode ser de um arcturiano,
porque é uma mensagem que está com teor negativo, quer dizer, ele é quem é mais negativo ainda com relação às doenças. Ele não consegue compreender que a doença não é ruim. Sofrimento é opcional, gente. Sempre lembrem disso, tá bom? E com isso, com essa mensagem aqui, eu deixo vocês, tá bom? Então, fiquem bem até semana que vem e comentem aqui nos comentários, curtam, compartilhem, a gente vai responder todas as dúvidas de vocês, tá bom? E entre no grupo do WhatsApp, o link tá aqui embaixo no comentário fixado e na descrição, beleza? Fiquem bem, galera. Até semana que vem. Fui!